vocês aumentarem a confiança de vocês na hora de atender, principalmente para quem está iniciando. Vocês colocaram para mim lá no começo da live que um dos primeiros problemas é o quê? Insegurança, medo, tá? Machucar o cliente. Então, para que vocês consigam superar isso, vocês precisam estudar as contraindicações na massoterapia. Quando você conhece as contraindicações, você não corre o risco de piorar a dor do seu cliente, tá? Você não corre o risco de piorar a dor do seu cliente. E isso é muito importante. Por quê? Porque é um erro que as pessoas cometem. E quando o seu cliente sai do seu atendimento, seja domiciliar, seja no seu espaço próprio, seja numa parceria, e sai pior do que ele entrou, ele vai falar mal de você, sim, pode ter certeza. Se ele não falar mal, né, abertamente, publicamente, ele vai falar mal indiretamente. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá? Então vocês precisam ter esse cuidado. Para não piorar a dor do seu cliente, você precisa conhecer as contraindicações da massoterapia. E aqui eu estou falando das contraindicações absolutas na massoterapia, porque muita gente acaba cometendo erros nesse sentido. Confunde, acha que tudo é contraindicação absoluta, e nem tudo é contraindicação absoluta. Então aqui a gente vai revisar algumas das principais contraindicações, tá? E eu quero que vocês falem para mim aqui quais são as contraindicações absolutas da massoterapia. Coloca aqui nos comentários para mim. Eu quero a ajuda de vocês aqui. Quais são as contraindicações absolutas da massoterapia? Só as absolutas, aquelas que você não pode realmente atender o cliente com a massagem. Quais são? Febre. Perfeito. A Luciana Nunes já falou a primeira. Perfeito. Quando está com febre, não posso aplicar a massagem. É contraindicado. Por que que é contraindicado? Porque eu aumento mais ainda a febre, né? A Luciane acertou a outra, mas aí eu vou colocar o nome de outra pessoa, a Neide Schunk, trombose. Trombose também é uma contraindicação absoluta da massoterapia. É uma contraindicação absoluta da massoterapia. A Rosilde também colocou trombose, a Paloma também colocou, tá? E a trombose realmente é uma contraindicação, por quê? Porque se você desloca um trombo, ele pode parar aonde? Ele pode parar no pulmão, ele pode parar no coração ou ele pode parar no cérebro. E as consequências são as piores possíveis. Morte súbita ou um derrame que pode deixar a pessoa sequelada para o resto da vida. Então é muito complicado você atender quem tem trombose, tá? Agora aqui, ó, o Lucas Freitas colocou hipertensão. Hipertensão é uma contraindicação na massoterapia? Não, absoluta? Não, não é uma contraindicação absoluta da massoterapia. Mesmo porque também a pessoa pode ser hipertensa e tomar medicamentos e estar com a pressão controlada. Aí nem contraindicação na massoterapia é. Ele pode, e não só pode, como deve fazer massagens normalmente. Se a pessoa está com um pouquinho elevada, ela pode também receber massagem sem problema nenhum, porque se a massagem for bem feita, ela inclusive diminui esse pico hipertensivo. Por quê? Porque você vai estimular a circulação periférica. Estimulando a circulação periférica, você consegue diminuir a pressão arterial desse cliente. E se você for um massoterapeuta de sucesso, você sabe de técnicas que, inclusive, permitem você atender quem está com pico hipertensivo descompensado. Tudo bem que são poucas as pessoas que têm esse conhecimento, mas se você é um massoterapeuta de sucesso, você tem condições e aí nem crise de hipertensão se torna uma contraindicação para você, tá bom? Rosa Carvalho, pessoas que têm câncer, infelizmente também não, Rosa. Pacientes com câncer podem, e não só podem, como devem receber massagens. Tayana Furtado, fraturas.
Sim, fraturas no local é totalmente proibido. Então, a pessoa fraturou a perna, eu não vou atender a perna dela, mas eu posso fazer massagem na região do pescoço, do ombro, tranquilamente. Mas no local da fratura, na região da fratura, totalmente contraindicado. Contraindicação absoluta, fraturas, tá? Miriam, câncer não é contraindicação na massoterapia. Você não só pode, como deve atender pacientes com câncer, tá? Luiz Gustavo falou inflamação nas costas. Inflamação, vírgula, inflamação aguda. É proibido você fazer massagem naquela região das costas específicas, tá? Então, nesse local que está agudo, você torceu o joelho, está com uma inflamação aguda, quente, vermelho, inchado, está com as características do processo inflamatório, contraindicado. Não vai fazer massagem nessa hora, nesse momento. Mas no pescoço, no ombro, você pode fazer massagem. Agora, se a inflamação é no ombro, aí não. Aí você não vai fazer a massagem na região. Entendeu? Se está agudo, se tem as características do processo inflamatório, se está quente, se está vermelho, se está inchado, se está doloroso, dolorido, alto, né? De 0 a 10, ele fala 8, 9, 10, aí você tem que esperar diminuir o processo inflamatório para depois atender com massagem esse cliente, tá ok? Febre e trombose, é isso daí. A Ana Reis falou aqui, ó, pressão alta sem ser controlada. Eu sei que tem muita gente que acha que pressão alta sem ser controlada é uma contraindicação absoluta, mas eu te garanto que se você for um massoterapeuta de sucesso, se você tiver as técnicas e o conhecimento correto, não é uma contraindicação, tá ok? Infecção aguda é também uma contraindicação absoluta, tá? Como eu falei aqui, ó, Débora, quem tem câncer não é contraindicado. Na verdade, a gente precisa atender pessoas com câncer, tá bom? Elas precisam da gente. Pele lesionada. Na região que tem a pele lesionada, a gente não pode atender essas pessoas. Muita gente falando problema de trombose, isso não é correto. Inflamação aguda, tá? Tem que acrescentar essa informação. Vinícius, inflamação aguda. Se tem as 4 características do processo inflamatório, tá ok? A Cíntia falou aqui, ó, queimadura na pele. Isso é verdade. Se tem uma queimadura na pele, até que esse processo se recupere, a pele se recupere, é totalmente contraindicado fazer a massagem nessa região, tá ok? Gravidez inicial não é contraindicação absoluta. Você pode sim atender com massagem. Mesmo porque também tem algumas pessoas que nem sabem que estão grávidas e recebem massagem, fazem esportes radicais, fazem de tudo e nem sabem que estão grávidas. De repente começa a passar mal, aí descobre que está, mas né, fez de tudo. Então não é uma contraindicação absoluta. Agora, se a pessoa está grávida, mas ela fez tratamento, ela tem problemas já históricos na família, já teve aborto e tudo mais, aí sim a gente tem que tomar mais cuidado e pode ser que seja o caso de ser uma contraindicação absoluta. Então, existem casos e casos que a gente precisa estar analisando, avaliando, tá? E para isso, precisa desenvolver o RCMS, o raciocínio clínico do massoterapeuta de sucesso. Logo após cirurgias, né? Realmente, cirurgias o pessoal não fez. É contraindicado, sim.